paz, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos. Eu sou a Luana. E eu sou o Duda. Estamos aqui hoje novamente com o 2 em 1 em casa. E o tema, família. No vídeo anterior, nós falamos da importância da família, a importância de um lar. E hoje nós vamos falar como a família é um centro de aprendizado em nossas vidas. Aqui em algum lugar vai estar aparecendo um card para você acessar o vídeo anterior lá e ver a importância da família, a importância da segurança da família nas nossas vidas. Qual a importância dela, para que serve uma família, qual o verdadeiro propósito de Deus para as nossas famílias. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem e abençoar outras vidas. Lá em Salmos 144:12, que na sua mocidade os nossos filhos sejam como plantas viçosas e que nossas filhas sejam como colunas que enfeitam a frente de um palácio. Geralmente, quando pensamos, nós pensamos que os pais devem ensinar os filhos, mas nós, como os pais, temos aprendido muito com a nossa filha. É verdade. Se você não está aprendendo com a sua família, você está perdendo muito. A Bíblia, às vezes, compara um lar a um jardim. E você sabe por quê? O lar é um lugar onde as pessoas crescem. O jardim é um lugar de crescimento das pessoas. Como no jardim ali crescem as plantas, crescem todo tipo de vegetação, assim é a nossa família. Assim é quando chega um serzinho tão pequenininho, ele chega naquele lugar, ele chega na família para crescer. E ali ele encontrando uma boa terra, com bom adubo, com um jardineiro que vem tratar daquela planta, ela vai crescer bonita, forte e saudável. Afinal, a família existe para treinar nossos filhos para a vida. É verdade. Quanto você está treinando seus filhos? Você tem investido nesse treinamento? É assim como talvez uma academia, em que nós temos que ir frequentemente. Como aquele maratonista que quer correr uma grande prova. Ele não vai correr no primeiro dia os 42 quilômetros. Ele vai começar a correr alguns metros, depois alguns quilômetros, até conseguir completar uma prova. Então, dessa forma, devemos ser com os nossos filhos. Nossos filhos são heranças de Deus para nós. São dádivas que o Senhor nos dá. A palavra de Deus diz que eles são nossas heranças realmente. E dessa forma, devemos cuidá-lo, porque o Pai nos confiou. Dessa forma, o Senhor confiou o seu filho a você, a sua filha, como confiou para nós a nossa filha. E com esse propósito, nós temos o compromisso com o Senhor de educá-la e de fazer crescer com valores e preceitos. Algumas coisas que nós temos que ter é o controle dos pais com os filhos, o controle de si mesmo, o autocontrole e o controle de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Deus deseja que nossas famílias sejam centros de aprendizados para a vida. Sua família está preparando seus filhos para a vida ou está entregando para a vida? Lá em Lucas 2,52 diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Perceba que nesse versículo a Bíblia diz que o Senhor Jesus cresce em âmbitos diferentes. Ele não diz, olha, e crescia Jesus. Em crescia Jesus, no sentido genérico, a gente pensa, poxa, ele era pequenino e foi crescendo até virar um homem. Mas ele traz uma seguinte conotação. Ele crescia em sabedoria, ele crescia em estatura e ele crescia em graça, diante de Deus e diante dos homens. Quer dizer, ali, naquela forma, 4 tipos de crescimento, 4 maneiras de crescer. E como Jesus cresceu, e o Senhor Jesus é o nosso balizador, é aquele qual nós devemos nos espelhar e ser imitadores dele, afinal somos cristãos, pequenos cristos, pequenos imitadores de Cristo. Então, dessa forma nós também temos que fazer com os nossos filhos. Somos responsáveis por esse crescimento, investir nesse crescimento. A palavra diz que sabedoria, Jesus crescia em sabedoria. Isso quer dizer crescimento intelectual. Ele não só crescia em estatura, mas ele crescia intelectualmente. Ele estudava os preceitos da palavra. Ora, com 12 anos, Jesus estava lá no templo,
sabatinando os doutores da lei. Então quer dizer que desde novo ele foi investido em sabedoria. E eu creio, aqui parafraseando e saindo um pouco, talvez, eu creio que isso venha de José e de Maria. José e Maria introduziu ele a conhecer as Escrituras, mesmo ele sendo o próprio Filho de Deus, sendo o próprio Deus, ele foi apresentado a ele as Escrituras. Né? A palavra diz também que ele cresceu em estatura, ele teve um crescimento físico. Então, a ele foi provido todo o necessário para o crescimento físico, a alimentação, o cuidado com a saúde, com aquilo tudo que denota ao crescimento físico, né? E também a palavra de Deus diz que ele cresceu de graça diante de Deus. Isso quer dizer conhecimento espiritual, conhecer a Deus. Ele foi apresentado ao Senhor, né? Ele foi apresentado às coisas de Deus. E também diz que ele cresceu em graça diante dos homens. O que isso quer dizer? Um crescimento social, um crescimento em meio à sociedade, um crescimento entre os seus pares, em convívio com as pessoas. Né? Nós muitas vezes nos preocupamos com dois tipos de crescimento só. O crescimento físico, então é proveniente entre o alimento e o que é necessário para esse crescimento físico, e muitas vezes o crescimento intelectual. Olha, eu preciso dar uma boa escola para o meu filho, eu preciso prover uma educação auxiliar, uma boa escola, cobrar dos seus estudos. De forma a gente pensa no investimento físico e mental, né? Não pensa na questão do espiritual. É verdade. E esse deve ser um alvo para a sua família. Que eles cresçam dessas 4 maneiras diferentes. Intelectual, fisicamente, espiritual e socialmente. Nós aprendemos muito com a nossa família, né? Em síntese, existem 4 bases para a vida. E você não pode deixar que seus filhos saiam fora delas. Né? Precisamos criar esses 4 pilares. É como se fosse uma mesa ou uma cadeira. É necessário 4 pés firmes para aguentar e sustentar o peso. Né? Então, para sustentar esses pesos da vida, é necessário que nossos filhos sejam embasados nessas 4 bases. Se uma delas estiver desalinhada, como talvez uma mesa e uma cadeira, você vai sentir algum problema nela. Então, é importante que nós criemos essa base para que ele cresça saudável, para que cresça um adulto saudável, fisicamente e espiritualmente. Então, o que são relacionamentos saudáveis? Você aprende a se relacionar com as pessoas em casa. A questão é que hoje nós temos aí um monte de crianças, um monte de jovens que não se relacionam em casa. A casa é simplesmente um lugar em que eu chego ou um lugar em que eu fico. Ou eu vou para comer, ou vou para dormir. E a maioria das crianças, dos jovens de hoje em dia, eles se trancam no quarto e o pai fica na sala, a mãe fica no outro quarto e eles acabam nem se encontrando em casa. É verdade. Os relacionamentos, né, na correria do dia a dia, nos transforma hoje numa situação em que a gente chega muito cansado em casa, realmente. Nós mesmos aqui muitas vezes chegamos cansados e, poxa, nada mais gostoso do que tomar um banho, muitas vezes se jogar no sofá e ligar, assistir um filme, uma TV, alguma coisa. E, poxa, a nossa filha ainda pequena precisa da nossa atenção e quer e cobra a nossa atenção. Mas talvez vai chegar um tempo, talvez na adolescência, em que ela tenha uma autonomia maior, né? E queira ficar sozinho. Isso é muito perigoso. Então, porque a forma como nós a criamos hoje vai determinar que tipo de pessoa que ela vai ser no futuro. É verdade. Se você não está gastando tempo com o seu filho, querido, desculpa, nem gastando, mas se você não está investindo tempo no seu filho, se você não está compartilhando com ele esses momentos, realmente ele não vai ter uma base do que são relacionamentos saudáveis. E talvez ele vai procurar, até de forma desvirtuada, algo que compense essa falta de relacionamento. Nós vemos assim como muitas pessoas hoje têm uma carência enorme e são levados a situações de trocar valores por um mínimo de atenção, entrando em relacionamentos tóxicos e prejudiciais, porque não teve uma base de relacionamento. É o que eu sempre digo e não canso. Todo dia, antes de trabalhar, eu vou no ouvido da minha filha e falo, eu te amo.
para ela saber o que é valor de amor, para ela saber o que é base de amor, para que quando ela fique grande, quando ela cresça e for encontrar um homem para a vida dela, ela saiba, isso é amor, porque meu pai mostrou dessa forma, os valores que ele me passou, a forma que ele me mostrou do que é amor, isso é um parâmetro para que eu tenha amor. Isso é importante, porque hoje em dia, como os valores estão se perdendo, as famílias estão se perdendo, as pessoas buscam outras para suprir aquela carência de algo que não teve dentro de casa, ou muitas vezes foi de forma abusiva. Então, isso tem gerado muitos problemas nas famílias. E aí, são famílias doentes gerando crianças doentes. Você, meu querido, é responsável simplesmente pela forma que o seu filho e a sua filha vai se relacionar com as outras pessoas. Porque a base do relacionamento que você ou que nós temos com os nossos filhos vão ser os parâmetros que vão gerar os relacionamentos que ele vai ter pelo resto da vida. Se serão relacionamentos duradouros, se serão relacionamentos rápidos, se serão relacionamentos com valores ou se são relacionamentos superficiais. Outro pilar é um caráter verdadeiro. Muito do que você vê é basicamente do que você vê em você herdou dos seus pais. Tá? O caráter, ele é apanhado, é como se fosse uma gripe, né? Ele não é ensinado. Então você vê o exemplo dos seus pais e conforme você vai desenvolvendo, você vai agindo da mesma forma que ele sempre agiu. Tem negócio, você não diz pro seu filho, seja sempre honesto, mas você frauda alguma coisa. Né? Não adianta você dizer, não minta para o seu filho e ele vê você mentindo. Você não pode dizer para o seu filho, não pegue algo que não é seu, se ele vê você se apropriando de algo que não é seu. Então, caráter é uma coisa que você aprende vendo, você não aprende escutando. Há 3 meses atrás eu perdi o meu pai. O meu pai, ele sempre foi para mim, acho que desde quando a gente se conheceu, eu sempre falei um exemplo de caráter, como eu também tenho na minha mãe. Mas o meu pai era um espelho de homem para mim. Eu me baseava como homem naquilo que o meu pai me mostrava. E eu tenho muito certo, quando nós vamos amadurecendo, chegando à vida adulta, a gente começa a perceber quão a gente é parecido com os pais. Por mais que na adolescência ou na juventude você sempre quer se afastar e ser diferente dos pais. Mas quando nós chegamos à maturidade, nós vemos o quanto dos valores que nós pegamos de nossos pais. E às vezes até alguns defeitos, alguns modos, algumas coisas que a gente fala, poxa, eu poderia ser diferente, né? Eu poderia reclamar menos, e coisas que são muito parecidas. Mas, como nós falamos de caráter, nessas coisas que eu consigo me espelhar e ver, nossa, quais são os valores principais que ele me passou. Então, dessa mesma forma, nós temos que passar para os nossos filhos. A questão do caráter, o grande problema da nossa sociedade de hoje é que nós queremos passar valores quando já não há mais o que passar, quando a gente já preencheu aquele vazio. Como nós falamos, nossos filhos vêm para a gente em branco. É claro que ele tem a sua personalidade, mas muita coisa vem em branco e nós temos que gravar. Mas é porque hoje em dia o pessoal usa aquele ditado, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Esse ditado aí, ele é bem furado, meu querido. Faça o que eu faço, sim. E se eu fiz coisa errada, olha, eu fiz errado e você não vai fazer. Não há problema nenhum nisso. Outras coisas, outro pilar que nós devemos ter com os nossos filhos são valores sólidos. Pense acerca de todas as coisas que aprendemos em casa, a respeito de trabalho, de sexo, de tempo, de dinheiro, de outras pessoas. Nós aprendemos acerca do que é realmente importante para nós. Isso são os nossos valores. Valores aparecem audivelmente e claramente, não é intencionalmente. Valores são algo que ele é solidificado durante a vida. A importância que damos para cada coisa. Haja vista, se o seu filho vê você uma pessoa que dá importância para a sua família, que você investe tempo no seu filho, que você investe tempo nas suas coisas da sua família, o seu filho vai ter valores familiares. Se você vai investir tempo em coisas que degradam a família, que desmontam a família, que
superficiais que desmotivam ou que desvalorizam a família. O seu filho vai ter valores que desvalorizam a família. Se você investe tempo no seu filho com coisas de respeito a trabalho, a ter valores de conquistar, não a qualquer preço, mas de força no trabalho, de investimento, de compromisso, ele vai ter valores de compromisso. De forma honesta, vai fazer as coisas conforme ele aprendeu dentro da casa dele, conforme ele aprendeu com a família dele. Sua família é uma retransmissora dos valores. Quais são os valores que você está transmitindo para o seu filho, para a sua filha? Qual é o valor que a sua família está transmitindo? O que você está retransmitindo? É como se fosse uma corrida de bastão. Então, o meu avô correu, carregou aquele bastão com valores, passou para o meu pai e para a minha mãe, que correram a jornada deles. Passaram o bastão para mim, que estou correndo a minha corrida e passando para a próxima geração e passando para as próximas gerações os nossos valores. O que você tem transmitido para os seus filhos? Tem uma outra questão também, a questão da fé verdadeira. Você já ouviu alguém dizer: eu não vou impor meus valores espirituais aos meus filhos, eu não vou obrigá-los a ir para a igreja, eles podem escolher por si só. Como diz o pastor Anderson, o lugar do seu filho é na igreja, você tem que levá-lo, porque isso você está impondo os seus valores, não são os seus valores, são os valores de Cristo. Você está ensinando para ele qual o caminho que ele deve seguir, o que é uma verdadeira fé. É aquela questão, Deus não é uma opção, meu querido. Deus não é assim, olha, eu segui esse caminho e para mim foi legal, e ele quando crescer decide o que ele quer ser. Não, queridos, como nós falamos, são valores. Valores são solidificados no tempo. Uma rocha não se transforma se eu pegar um pouco de areia e juntar num local e deixar ali durante 1, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Aquela areia não vai transformar numa rocha. Mas a pressão e o tempo vai transformar aquela areia em uma rocha forte. Então, é uma insensatez a gente falar: eu não vou impor os meus valores espirituais. Saiba, você é o sacerdote da sua casa. Você é a sacerdotisa da sua casa. Você tem a responsabilidade de passar os valores de Deus para o seu filho. Desde pequeno. Desde pequeno a palavra diz, que ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, para que quando ele se cresça, não venha se perder. Então é de sua responsabilidade ensinar a fé verdadeira. E como retransmissor, o seu filho vai ver na sua vida, se a fé é verdadeira, ele vai aprender os princípios do Senhor. A palavra diz que não há um fruto que caia longe do pé. O seu filho vai ser o reflexo daquilo que ele vê. Se ele vê um descaso com a palavra de Deus, pouca importância, pouca preocupação, são essas formas que ele vai ter. Se ele vê um pai e uma mãe, homem de Deus, mulher de Deus, homem de fé, mulher de fé, ele com certeza será homem de fé, uma mulher de fé. Com certeza. E se você não está fazendo isso com os seus filhos, você está cometendo um grande erro. A Bíblia diz que você é pai e mãe. Você tem uma responsabilidade na descrição de trabalho, ou seja, de ensinar os valores para o seu filho. O Senhor te deu o seu filho e a sua filha como herança, e para que você cuide e entregue ao Senhor os frutos daquilo que você trabalhou e plantou, aquilo que você gerou no seu filho. Como nós falamos no começo, a base para a vida deles. Sim. A gente tem que se perguntar, o que eu quero que meus filhos recebam? Nós temos que nos fazer essa pergunta diariamente. Temos que nos entregar, colocar eles no altar do Senhor, orar, conversar, ensinar, corrigir, perdoar e amar. Realmente, é assim. Eu convido você a estar pedindo ao Senhor. Toda vez que você orar ao Senhor, eu tenho uma coisa no meu coração. O que eu mais peço ao Senhor é que me dê sabedoria para ser um bom pai. A única forma que eu tenho de ser um bom pai é o que o Senhor me dê sabedoria. Porque nós temos muitos desafios e que nós não sabemos nem como tratar, muitas coisas novas. A forma como meu pai passou os seus valores para mim
foi mudado através da tecnologia que existe hoje, através das coisas que mudaram. A gente ouve muito falar, olha, as coisas mudaram, né? Não é mais assim, você está sendo muito rígido. Mas a palavra de Deus é imutável, meu querido. Valores cristãos são imutáveis. A tecnologia mudou, a forma em qual essa nova geração vê o mundo é uma forma diferente. Para ele, algumas coisas podem ser diferentes, mas valores da fé cristã, isso não muda. Então, como nós falamos aqui, sempre esteja orando pelo seu filho, esteja sempre conversando, esteja sempre ensinando, sempre corrigindo, perdoando e, acima de tudo, fazendo todas essas coisas, com certeza você vai estar o amando. Estou convidando você a estar compartilhando esse vídeo, esteja compartilhando pelo Facebook e pelo YouTube, esteja fazendo aí o serviço, o trabalho do evangelista, esteja fazendo o trabalho do evangelista, divulgando a palavra de Deus a todos a qual você conhecer, pegue na sua lista de transmissão e encaminhe para todos, esteja abençoando as famílias e os pais e mães sendo fortalecidos na palavra do Senhor. Vamos orar pelos nossos filhos? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, que onde quer que essas pessoas estejam assistindo esse vídeo, que o Senhor nos dê sabedoria a todo pai e a toda mãe, para que possamos criar os nossos filhos no caminho do Senhor, edificar neles, ó Senhor, estruturas firmes e sólidas, para que possamos levar a Tua palavra aonde quer que chegue, que possamos criar filhos com caráter, que eles possam crescer em sabedoria, discernimento, em graça, Senhor. Que possamos, Pai, ter filhos com relacionamentos saudáveis, sabendo dos valores, Senhor, da identidade em Cristo Jesus, de filhos amados do Pai, com valor, Senhor, Pai, com caráter. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.